Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje trago-vos um estudo recente publicado na JAMA que responde a uma questão que, fruto das declarações de Donald Trump, GFK, Dr. Oz e companhia, está na ordem do dia. E pode gerar dúvidas nas nossas grávidas e certamente as nossas grávidas trarão essas dúvidas à nossa consulta e terão perguntas a colocar. Portanto, é importante nós atualizarmos os nossos conhecimentos e percebermos o que está por trás desta questão. E este estudo, publicado então na JAMA em abril de 2024, tentou responder à pergunta: será que o uso de paracetamol durante a gravidez aumenta o risco de autismo, déficit de atenção e hiperatividade ou deficiência intelectual nas crianças? Ora bem sabemos que o paracetamol é um dos medicamentos mais usados na gravidez para controlar dor ou febre e múltiplas sociedades científicas, incluindo a American Medical Association, a Agência Europeia do Medicamento, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, consideram o uso do paracetamol seguro. No entanto, nos últimos anos, alguns estudos observacionais levantaram algumas dúvidas, sugerindo uma possível associação com perturbações do neurodesenvolvimento. E agora este tema volta a ganhar força devido a estas declarações recentes de Donald Trump. Mas vamos então tentar desmontar este tema e tentar perceber o que está aqui em causa. E um dos aspectos principais que está aqui em causa é a diferença entre a existência de uma associação e a existência de causalidade. E outro conceito importante a ter em consideração é a compreensão do papel dos fatores ou variáveis de confundimento. Vamos então começar por tentar perceber a diferença entre a existência de uma associação e a existência de causalidade, algo que é essencial no âmbito da investigação médica e epidemiológica. Então, em relação à associação, nós dizemos que há associação quando duas variáveis ocorrem juntas de uma forma estatisticamente significativa. O exemplo claro realmente é, por exemplo, se no estudo observacional se verificar que grávidas que tomaram paracetamol tiveram filhos com maior prevalência de sintomas de autismo. Isto não significa necessariamente que o paracetamol cause autismo, apenas que os dois fenómenos aparecem juntos mais vezes do que seria esperado por acaso. A causalidade refere-se a uma relação de causa e efeito. O fator, a exposição, provoca diretamente o desfecho ou o outcome ou a doença em causa. Para afirmar causalidade, é preciso excluir explicações alternativas, eventuais vieses, fatores de confundimento. Em medicina, raramente basta um único estudo para se afirmar uma causalidade. Normalmente existe um conjunto de evidências consistentes. E compreender esta diferença entre associação e causalidade é mesmo algo fundamental. Uma associação muitas vezes pode induzir ilações, conclusões erradas, pois pode resultar de outros fatores, como os tais fatores de confundimento. Por exemplo, uma mãe pode tomar paracetamol porque teve certas infecções, situações que lhe causaram febre durante a gravidez, e estas condições por si só podem aumentar e afetar o neurodesenvolvimento do seu bebê, sem que seja o paracetamol o responsável por essas alterações do neurodesenvolvimento. Para compreendermos melhor o que está aqui em causa, podemos até dar um exemplo caricato, fora da medicina, mas que pode ajudar os nossos pacientes a compreender melhor a diferença entre associação e causalidade. E o exemplo é o seguinte: nós não vamos dizer que os bombeiros
são causadores de incêndios só porque a sua presença se associa aos eventos dos incêndios. Pois, é verdade, sempre que há um incêndio eles estão lá, eles estão sempre lá, os bombeiros. Portanto, há uma associação entre a presença dos bombeiros e os eventos dos incêndios, mas os bombeiros não são os agentes causais, não existe uma relação de causalidade. Penso que este exemplo ajuda a compreender o que está aqui em causa. Nós, no fundo, na epidemiologia, usamos critérios para avaliar e afirmar a causalidade, nomeadamente os critérios mais usados são os critérios clássicos de Bradford Hill, que datam de 1965 e que incluem critérios como a força da associação, quanto maior o risco relativo, mais provável a causalidade, a consistência, ou seja, consegue-se replicar os resultados em diferentes populações e com diferentes métodos. A temporalidade, em que se verifica que a causa tem de vir sempre antes do desfecho, do outcome. A relação dose-resposta, ou seja, quanto maior a exposição, maior é a probabilidade do evento, maior é o risco. A existência de plausibilidade biológica, ou seja, a compreensão do mecanismo fisiológico que faça sentido para se verificar o desfecho. E, quando possível, também faz parte destes critérios a obtenção de evidência experimental, por exemplo, através de ensaios clínicos. E só quando vários destes critérios são satisfeitos é que se fala com mais segurança em causalidade. Resumindo, por outras palavras, nós podemos dizer que falamos de associação quando dois fatores, entre aspas, andam juntos. Falamos de causalidade quando um fator causa o outro. E um fator ou variável de confundimento, então o que é? Um fator de confundimento é um terceiro fator ou variável que está associada tanto à exposição quanto ao outcome, ao desfecho, mas que não faz parte da cadeia causal entre eles. E agora vamos então analisar o tal estudo publicado na JAMA que tentou avaliar se o uso de paracetamol durante a gravidez aumenta o risco de autismo, déficit de atenção, hiperatividade ou deficiência intelectual nas crianças. Trata-se de um estudo de coorte nacional realizado na Suécia, que incluiu uma amostra populacional de cerca de 2,5 milhões de crianças, nascidas entre 1995 e 2019 na Suécia, com dados de seguimento até 31 de dezembro de 2021. E, sublinho, 2,5 milhões de crianças. É uma magnitude impressionante. Os investigadores analisaram os registros médicos e prescrição de paracetamol durante a gravidez e relacionaram-nos com os diagnósticos de autismo, déficit de atenção e hiperatividade e deficiência intelectual. Além da magnitude do estudo, um ponto muito robusto deste estudo é a metodologia de análise dos dados e o cuidado que os autores tiveram para tentar controlar as tais variáveis de confundimento. Assim, além da análise global dos dados, os autores analisaram também os dados entre irmãos. Ou seja, para controlar os fatores familiares, genéticos ou ambientais compartilhados, o estudo também comparou irmãos em que, numa gravidez, a mãe tinha estado exposta e tinha usado paracetamol e na outra gravidez do outro irmão não tinha. Este tipo de controlo é precioso para isolar se o medicamento tem efeito causal ou se as associações observadas se deviam a confusões, a fatores de confundimento. Ora, das cerca de 2,5 milhões de crianças, 185.909 crianças, ou seja, cerca de 7,49%, foram expostas ao paracetamol durante a gravidez. E, na análise inicial global, a exposição ao paracetamol parecia associar-se a um risco muito ligeiramente aumentado de autismo, mas com um hazard ratio de 1,05, ou seja, um risco muito ligeiramente aumentado. Estamos a falar de aumentos muito modestos em termos absolutos, diferenças de décimos ou centésimos por cada 100 crianças expostas. Mas aqui levantava-se a questão, será que esta diferença mínima se devia a algum fator de confundimento? Ora, para isso, a tal análise entre irmãos pode ser uma grande ajuda. E aí temos uma boa notícia.
a tal associação que se observou na análise inicial, na análise global, desaparece. Ou seja, quando comparados os irmãos em que numa gravidez a mãe tomou paracetamol e na outra do outro irmão não tomou, os expostos ao paracetamol não tiveram mais diagnósticos de autismo do que os não expostos. Curiosamente, algo muito semelhante ocorreu também com o déficit de atenção e hiperatividade e com a deficiência intelectual. Um outro dado muito importante deste estudo é o seguinte: a análise por dose de paracetamol também não mostrou uma relação. Ou seja, nem mesmo as grávidas que tomaram doses mais altas de paracetamol, que estiveram mais expostas, tiveram filhos com maior risco destas doenças. Ou seja, não se verificou aquele critério da relação dose-resposta. Uma maior exposição implica um maior risco, que é um dos critérios de causalidade. Perante tudo isto, e com este estudo que é reconhecidamente elogiado pela sua qualidade metodológica e também pela sua robustez, a conclusão é clara. Não se encontra evidência de que o paracetamol durante a gravidez aumenta o risco de autismo, déficit de atenção e hiperatividade ou deficiência intelectual. As associações observadas em estudos anteriores parecem dever-se a fatores de confundimento, como eventuais problemas de saúde da mãe, predisposição genética ou fatores ambientais, familiares. Certamente que ainda há muito por descobrir em relação à etiologia destas doenças e à etiologia do autismo. E anúncios feitos por políticos como Donald Trump podem levar a alarmismos desnecessários, a ansiedade nas grávidas, na população e até ao uso de métodos alternativos menos seguros para controlar a febre ou a dor, o que também pode ter consequências adversas para as grávidas e para os bebés. No fundo, existe aqui um risco de desinformação e até de impacto na confiança que a população deve ter nas orientações médicas baseadas em evidência científica de boa qualidade e robusta. Vários colegas nossos de diferentes especialidades, várias sociedades científicas de vários países já criticaram fortemente a conferência de imprensa e as declarações da administração de Donald Trump, dizendo que essas declarações não foram fundamentadas na evidência científica de melhor qualidade e mais robusta que atualmente temos disponível. Tudo isto o que é que significa para a nossa prática clínica? Bom, podemos tranquilizar as nossas grávidas. O paracetamol, quando indicado, continua a ser considerado um medicamento seguro durante a gravidez, mas também é verdade que é um medicamento e, como tal, deve ser usado com a respectiva indicação médica e de forma criteriosa, como todos os medicamentos. Caros colegas, antes de terminar, e porque por vezes o nosso podcast pode ser ouvido por ouvintes não médicos, quero recordar que este podcast se destina a médicos e os conteúdos nele partilhados não devem ser usados para decisões individuais sem aconselhamento médico. Para tal, se nos está a ouvir e se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico. E de resto, quero agradecer a todos por nos ouvirem, por nos acompanharem e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.